Agora, a nossa aula de geografia, nós vamos entrar no capítulo 2. Vamos ver o que nós temos no capítulo 2. Lembrando que hoje é dia 5 de outubro e você precisa colocar a data aí na sua apostila. Nós vamos ver as representações tridimensionais. Lembra que nós já vimos a bidimensional? Pois bem, hoje nós vamos entrar na tridimensional. Então, Urbano, Massaro e Ita estavam muito empolgados com a exposição. Já estava na hora do almoço e eles não queriam ir embora. Então, resolveram ir a uma lanchonete tomar um lanche. Quando eles retornaram, foram novamente recebidos pela robô Tecno. E a Tecno falou assim para eles: agora vamos visitar a seção tridimensional. Estudamos representações bidimensionais na escola, não é, pessoal? Eu me lembro, naquele dia o senhor José mostrou seus croquis, mas eles não eram bidimensionais, eram tridimensionais. É verdade. Será que todas as representações tridimensionais são iguais à do senhor José? E aí? Quando os meninos entraram na sala, leram o seguinte cartaz. Olha só. Bem-vindo ao tridimensional. Vamos entender primeiro o que significa essa palavra tridimensional que está destacada? Vamos ver, ó. Tridimensional. Olha só que a palavrinha tri está destacada em vermelho. Esta sílaba tri significa 3. Quando a gente fala tri, a gente lembra do número 3. Então, a gente pode entender que o significado da palavra tridimensional são o quê? Porque dimensional, a gente já sabe que é dimensão. Então, tridimensional são 3 dimensões. Isso mesmo, turminha. Lembre-se, na unidade anterior, vimos que as representações bidimensionais são aquelas que apresentam 2 dimensões. Então, tridimensional vão ser 3 dimensões. Nós vimos que a bidimensional, ela vai ter comprimento e altura. E a tridimensional, ela vai entrar outro comprimento, outro tipo de dimensão, que é a largura. Então, a Tecno disse para os meninos que as dimensões das representações tridimensionais são o comprimento, a largura e a altura. Vamos entender um pouquinho isso. Para que os meninos compreendessem a diferença entre dimensão bidimensional e tridimensional, a robô mostrou-lhes um dado e pediu que observassem bem como a sua sombra. Então, nós temos aqui um dado que vocês também devem observar muito bem e a sombra do dado. E agora você vai responder as perguntas que a Tecno fez para as crianças. Qual das duas imagens é bidimensional? A sombra ou o dado? E qual delas é tridimensional? Aqui na letrinha B, você vai justificar a sua resposta, completando os espaços. Por que você colocou qual é a bidimensional? Por quê? A bidimensional tem o quê? Tem altura, largura, comprimento. A tridimensional, ela tem comprimento, altura, largura? Ou a bidimensional só tem 2 coisas e a tridimensional tem 3 coisas? E quais coisas são essas? Você vai escrever aí na sua resposta. Depois você vai voltar lá no seu dado e com a ajuda do professor, você vai pedir a ajuda da mamãe e você vai indicar as dimensões presentes no comprimento da altura e largura, utilizando setas. Prestem atenção que eu vou mostrar para vocês um exemplo. Nós temos aqui uma caixinha, certo? Nesta caixinha eu tenho as 3 dimensões. Eu tenho
a altura, ó. Então, eu vou como se eu pegasse a minha régua e fizesse um tracinho aqui, ó. De cima até embaixo, que eu tenho a minha altura. E o meu comprimento é o quê? É isso daqui, ó. O comprimento da minha caixinha. É a parte de baixo. E a minha largura é a lateral. Neste caso, o comprimento e a largura vão ter a mesma medida. Por quê? Porque é uma caixinha que tem o mesmo comprimento e a mesma largura. Mas pode ser diferente, Pro? Pode, mas o que vocês precisam entender? Altura, comprimento. E do lado, largura. Vou pegar outra coisa aqui, ó. Prestem atenção. Uma apostila. Nem é nossa, é do 4º ano. Então, eu tenho aqui, ó. Altura, comprimento e olha a largura, ó. A largura é essa daqui, ó. Que está do lado. Certo? A largura da apostila. Então, é isso que vocês vão fazer neste exercício que está aqui do dado. Vocês vão colocar com a setinha a altura, o comprimento e a largura, certo? Agora a gente vai verificar se você realmente entendeu o que são as imagens tridimensionais, com 3 dimensões. Nós temos aqui várias imagens. E vocês vão marcar com um X todas que são tridimensionais. Olha a dica que o nosso amigo fala para a gente não esquecer. Na matemática, assim como em outros elementos do nosso dia a dia, podemos observar representações bidimensionais ou tridimensionais. Então, bidimensional é quando tem 2 dimensões. E a tridimensional quando tem 3 dimensões. Então, é isso que vocês vão fazer com o X. Quais são os objetos, quais são as figuras que vocês estão vendo aqui que tem 3 dimensões? Marca com X. Depois de observarem pequenos objetos e reconhecerem as suas dimensões, Massaro e os amigos viram uma grande maquete. Eles podiam caminhar sobre as ruas e ver uma reprodução dos rios da cidade. Para percorrer aquela maquete tão interessante, os meninos precisavam antes passar pela área dos mapas e dos croquis. Maquetes também são representações tridimensionais. Olha só aqui embaixo as maquetes e os mapas que representam esse espaço. Então, vamos ver o que os nossos amiguinhos encontraram. Tanto os mapas quanto as maquetes são representações de espaço. Ó, aqui é uma maquete representando um espaço e aqui é um mapa. Também está representando um espaço, o espaço do nosso país. Só que há diferenças entre esses 2 tipos de representações. Vamos observar? Então, prestem atenção nesses 2 tipos de representações. A maquete e o mapa. Vocês vão observar bem para fazer o exercício número 4. Observe as imagens da maquete e do mapa da página anterior. E depois vocês vão preencher o quadro a seguir, assinalando com um X a resposta correta para cada característica da primeira coluna. Então, qual é a primeira coluna? É onde tem a frase. Então, assinale a representação, que é observada apenas do ponto de vista vertical. Vertical. O que eu vejo no vertical, que eu consigo enxergar bem? É o mapa ou é a maquete? Você vai lá e marca um X. Do ponto de vista oblíquo, você vai marcar um X. Cujos elementos são vistos de cima. O que a gente consegue ver de cima? O mapa ou a maquete? Prestem atenção que aqui surgiu uma palavrinha oblíquo.
que será que é oblíquo? Um ponto de vista oblíquo. Vocês vão procurar saber para que você possa resolver. Depois, na hora da explicação, eu vou falar o que é oblíquo e espero que você tenha pesquisado. Então, vocês vão ler todas as frases e vão marcar um X, se é referente à maquete ou se é referente ao mapa. Depois, de acordo com o que você assinalou no quadro anterior, você vai resolver esta questão. Os mapas e as maquetes apresentam muitas semelhanças ou muitas diferenças? Aí você vai pensar para responder. Maquete também é um mapa? Sim ou não? A maquete é um mapa? O que você acha? E por que a maquete é um mapa ou por que a maquete não é um mapa? E aí nós vamos brincar com cartografia, a importância da legenda nas representações. Ao saírem da área dos mapas e maquetes, os meninos visitaram a área dos croquis. Lembra que a gente já fez croquis? Como você já sabe, são representações bidimensionais. E a Tecno mostrou a eles um croquis pendurado em um painel. Olha só o croquis que a Tecno mostrou para ele. Este croquis é uma representação bidimensional e eles tinham que observar com atenção para depois responder às atividades que seguem. Então, quando a gente vê essa figura aqui desse croquis, nós vemos a altura e o comprimento, só isso. Então, ela é uma representação bidimensional. Observando essa imagem do croquis, atenção crianças, hein? É possível localizar e identificar facilmente no croquis o posto de gasolina? Você consegue achar o posto de gasolina aí? Eu tenho certeza que sim. Então, presta atenção, circula o posto de gasolina aí no croquis e explica por que foi fácil circular, achar o posto de gasolina. Número 2. E se fosse preciso pegar o trem para ir a algum lugar? Você conseguiria identificar aí nesse croquis o caminho por onde ele circula? E aí, o que você colocaria? Você conseguiria descobrir onde está o caminho do trem? Sim, não? Por quê? Como que você descobriu? Número 3. Circule também no croquis a representação dos elementos abaixo. Então, você já circulou lá o posto de gasolina. Agora, você vai circular também a ponte que aparece no croquis e o ponto de ônibus, certo? E para a gente finalizar, nos croquis, mapas e maquetes e outras formas que nós vemos de representações, precisamos ler os elementos presentes. Muitas vezes, esses elementos precisam ser indicados por meio de símbolos para que a leitura da imagem seja completa e correta. Esses símbolos podem apresentar-se em forma de cores, ícones, linhas e etc. São indicados por legendas. Número 4. Você conseguiu identificar no croquis da página anterior alguns ícones, símbolos, presentes como o posto de gasolina e a linha férrea por onde circulam os trens. Agora, observe esses ícones aqui embaixo. Nós temos algumas imagens aqui embaixo. Você consegue saber o que elas representam no croquis? Olha só, vamos pegar esta primeira imagem aqui. Vamos identificá-la aqui no croquis. Ela está bem aqui, ó. O que será que esta imagem significa? Você vai colocar aqui. E esta outra imagem? Você vai colocar uma legenda para ela. E esta? Uma legenda. E esta? Uma legenda. Fácil, fácil, fácil. No espaço a seguir, você vai desenhar, criançada. Agora é sua vez de desenhar
os símbolos que foram utilizados no croquis para representar as ruas. Como que foi utilizado aqui no croquis o símbolo que identifica as ruas? Quero ver, hein, se você vai prestar atenção. E no outro, qual é o símbolo que representou a ponte? A próxima sala, que seria visitada por Massaro e seus amigos, era a que permitia as pessoas visualizarem, por meio de imagens de satélite, qualquer lugar no planeta. Mas isso vai ficar para a próxima aula, quer dizer, para a próxima semana, porque já já eu volto para a nossa correção. Ah, e lembra de procurar o que significa a palavrinha oblíqua. Quero ver quem vai descobrir. Já já eu volto. Até mais.